No mundo do crime organizado, existem regras escritas em pedra e existem regras escritas em sangue. A mais sagrada delas, aquela que separa os gangsters dos terroristas, é simples. Você mata seus rivais, você mata traidores, mas você nunca, sob nenhuma circunstância, mata um homem da lei de alto escalão. Não por moralidade, é claro, mas por sobrevivência. Matar um juiz ou um promotor traz o tipo de calor que derrete impérios, traz o exército, a lei marcial, o fim dos negócios. Mas em 1935, um homem decidiu que era maior que essa regra. Dutch Schultz, o barão da cerveja do Bronx, era uma criatura de violência pura, um homem que resolvia problemas matemáticos com balas e que via a diplomacia como uma fraqueza. Encurralado pelo implacável promotor Thomas E. Dewey, Schultz decidiu que a única saída era assassinar o homem que representava a justiça. Ele preparou o plano, escolheu os atiradores e declarou guerra ao Estado. O que ele não esperava é que sua sentença de morte não viria de um tribunal, mas de seus próprios pares. Charles Lucky Luciano, o presidente do Conselho do Crime, olhou para a loucura de Schultz e tomou a decisão mais fria e irônica de sua carreira. Para salvar a máfia da destruição total, ele precisava se tornar o guarda-costas secreto do promotor que queria prendê-lo. Lucky Luciano ordenou a execução de um dos seus maiores aliados para salvar a vida de seu maior inimigo. Esta é a história de como a bala que matou Dutch Schultz não foi disparada por ódio, mas por uma necessidade corporativa de manter a ordem, provando que no topo da pirâmide alimentar, a sanidade vale mais que a lealdade. Para entender por que Dutch Schultz precisava morrer, é preciso entender quem ele era. Seu nome verdadeiro era Arthur Flegenheimer, e ele era a antítese de tudo o que Lucky Luciano representava. Enquanto Luciano usava ternos de seda italiana e jantava no Waldorf Astoria, Schultz usava roupas baratas que pareciam ter sido compradas em liquidações e comia em botecos sujos, com o guardanapo enfiado no colarinho. Luciano era um estrategista. Schultz era um psicopata paranoico. Ele matou seu próprio sócio, Jules Martin, em um hotel, apenas porque desconfiou que estava sendo roubado em alguns dólares, e depois pediu desculpas ao garçom pela bagunça. Ele era rico, acumulando milhões com a loteria ilegal, Numbers Racket, e o contrabando, mas sua alma era a de um ladrão de rua desesperado. Em 1935, o promotor Thomas E. Dewey, com seu bigode famoso e sua integridade inabalável, começou a apertar o cerco. Dewey não podia ser comprado. Ele não aceitava subornos, mulheres ou ameaças. Ele estava desmontando o império de Schultz tijolo por tijolo, perseguindo-o por evasão fiscal, o mesmo crime que derrubou Al Capone. Schultz estava encurralado. Ele fugia de cidade em cidade suando frio, vendo a prisão perpétua no horizonte. Sua mente, já fraturada pela paranoia e provavelmente pela sífilis não tratada, chegou a uma conclusão delirante. Se Dewey morrer, o caso morre. Schultz convocou uma reunião de emergência com a comissão. O encontro ocorreu em um apartamento enfumaçado em Manhattan. Estavam presentes os chefes das 5 famílias, além de Meyer Lansky e Lepke Buchhalter, o chefe da Murder, Inc. Schultz chegou agitado, com os olhos vermelhos, parecendo um animal raivoso. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando violentamente. "Temos que apagá-lo!" gritava Schultz. "Dewey tem que ir. Eu tenho atiradores prontos. Vamos pegá-lo na saída do escritório ou na casa dele. Vamos fazer um serviço limpo. Sem Dewey, a investigação acaba. Vocês estão comigo ou não?" Houve um silêncio pesado na sala. Os outros chefes se entreolharam. Albert Anastasia, o executor mais brutal da máfia, parecia interessado na ideia. Mas Lucky Luciano permaneceu sentado, imóvel, segurando seu cigarro com aquela elegância letal. Ele olhou para Schultz como um cientista olha para um rato infectado. "Dutch", disse Lucky, sua voz calma cortando a histeria do outro homem. "Você ficou maluco? Thomas Dewey não é um gangster. Ele é um símbolo. Ele é o garoto de ouro de Nova York. Se você matar Dewey, o presidente dos Estados Unidos vai mandar a Guarda Nacional para cada esquina desta cidade.
O FBI vai chutar todas as portas, de Little Italy ao Harlem. Nossos cassinos vão fechar, nossas rotas de contrabando vão secar. Nós vamos perder milhões, nós vamos perder tudo. Dewey é um problema sim, mas matá-lo é suicídio coletivo. Schultz bateu na mesa, espumando. Vocês são covardes! Vocês ficaram moles com seus ternos caros e seus advogados. Eu construí este negócio com sangue. Eu não vou para a cadeia. Se vocês não vão me ajudar, eu faço sozinho. Eu vou matar Dewey em 48 horas, com ou sem a permissão da comissão. Schultz saiu da reunião batendo a porta, deixando para trás um rastro de fúria e desespero. Na sala, o silêncio voltou, mas agora tinha uma textura diferente. Era o silêncio de uma sentença sendo proferida. Lucky Luciano suspirou, apagou o cigarro no cinzeiro e olhou para Meyer Lansky. Ele é um cão louco, Meyer, disse Lucky. E quando um cão pega raiva, você não o cura. Você o sacrifica antes que ele morda as crianças. A decisão foi unânime. A comissão votou não pela morte de Dewey, mas pela morte de Schultz. Era uma decisão de negócios. The Dutchman havia se tornado um passivo tóxico. Sua existência ameaçava o ecossistema do crime organizado. Lucky Luciano, o homem que comandava assassinos, agora se via na estranha posição de protetor da lei e da ordem. Ele deu a ordem para a Murder, Inc. Façam antes que ele chegue ao Dewey e façam longe de Nova York. A caçada começou. Schultz, em sua arrogância cega, não percebeu que havia se tornado a presa. Ele estava focado em planejar a morte do promotor, monitorando os passos de Dewey, preparando os rifles. Ele não olhou para trás. Ele viajou para Newark, Nova Jersey, para se reunir com seus próprios associados e finalizar os detalhes do assassinato do promotor. Ele escolheu o Palace Chop House, um restaurante e taverna que servia como seu quartel-general temporário. Era a noite de 23 de outubro de 1935. Schultz estava jantando com seus guarda-costas e contadores. Otto, Abadaba, Berman, Abby Landau e Lulu Rosenkrantz. O clima era tenso. Schultz estava bebendo, resmungando sobre a traição da comissão, convencido de que, após matar Dewey, todos voltariam a respeitá-lo. Por volta das 22h15, Schultz levantou-se da mesa. Vou mijar, anunciou ele, caminhando em direção ao banheiro nos fundos do restaurante. Foi nesse momento que a porta da frente do Palace Chop House se abriu. Não eram clientes. Eram Charles the Bug Workman e Emmanuel Mandy Weiss, os melhores atiradores da Murder, Inc., enviados pessoalmente por Lepke Buchalter, sob ordens de Lucky Luciano. Eles entraram vestindo casacos longos e chapéus baixos. O barman percebeu imediatamente o que estava para acontecer e se jogou no chão atrás do balcão. Weiss ficou perto da porta com uma espingarda de cano cerrado, cobrindo a saída e disparando contra os guarda-costas de Schultz que estavam na mesa. O caos explodiu. Pratos voaram, espelhos quebraram, gritos foram abafados pelo rugido das armas. Workman, ignorando o tiroteio na mesa, caminhou com determinação fria em direção aos fundos. Ele sabia onde o alvo principal estava. Ele chutou a porta do banheiro. Dutch Schultz estava lá, em frente ao urinol, lavando as mãos, indefeso, desarmado. Ele virou a cabeça e viu Workman. Não houve tempo para súplicas nem para negociações. Workman levantou um revólver calibre .45. Diz a lenda que as balas usadas naquela noite tinham sido enferrujadas propositalmente, mergulhadas em água e alho, para garantir que, se o tiro não matasse, a infecção mataria. Era um detalhe cruel, típico da eficiência da Murder, Inc. Workman disparou. A bala atingiu Schultz logo abaixo do coração, ricocheteando em suas costelas, destruindo órgãos internos. O barão da cerveja caiu no chão frio de azulejos, segurando a barriga, o sangue misturando-se com a água suja do banheiro. Workman não ficou para ver o fim. Ele saiu, juntou-se a Weiss, e ambos desapareceram na noite de Nova Jersey, deixando para trás um massacre. Os guarda-costas de Schultz também foram atingidos fatalmente, mas o foco estava no banheiro. Dutch Schultz não morreu imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital da cidade de Newark.
E foi lá, em seu leito de morte, que a história ganhou seu contorno final de loucura surreal. Com uma febre altíssima e delirando de dor e morfina, Schultz começou a balbuciar um monólogo desconexo, que foi transcrito por um estenógrafo da polícia que estava ao lado da cama, esperando uma confissão final. Mãe é a melhor aposta, e não deixe Satanás te atrair, murmurava Schultz. Um menino nunca chora, quebre o milhão, a polícia francesa. Suas últimas palavras foram um fluxo de consciência poético e aterrorizante, o cérebro de um assassino se desligando. Ele morreu 22 horas depois do tiroteio. Enquanto Schultz agonizava em Nova York, Thomas Dewey jantava tranquilamente em um restaurante, sem saber o quão perto estivera da morte. Ele só soube na manhã seguinte que seu inimigo número 1 havia sido eliminado. Dewey, sendo um homem inteligente, provavelmente entendeu o recado. Ele não havia sido salvo pela polícia. Ele havia sido salvo por Lucky Luciano. Para Lucky, a morte de Schultz foi um alívio, mas também uma afirmação de poder. Ele mostrou à comissão e a todos os subchefes que a estabilidade dos negócios estava acima de qualquer ego individual. Ao matar Schultz, Lucky Luciano preservou a máfia. Ele garantiu que a organização continuasse a operar nas sombras, lucrando bilhões, em vez de se tornar alvo de uma guerra nacional contra o terrorismo interno. A ironia suprema dessa história é que, anos depois, seria o próprio Thomas Dewey quem conseguiria prender Lucky Luciano e enviá-lo para a prisão por décadas. Lucky salvou a vida do homem que destruiria sua liberdade. Muitos perguntaram a Luciano anos depois se ele se arrependia, se ele não deveria ter deixado Schultz matar Dewey. Lucky, sempre pragmático, balançava a cabeça. Se Schultz tivesse matado Dewey, explicava ele, eu não teria ido para a prisão. Eu teria ido para a cadeira elétrica. O governo teria nos caçado como animais. Eu troquei a morte pela prisão. Foi um bom negócio. Essa decisão define a essência de Charles Luciano. Ele não era um bandido impulsivo. Ele era um CEO que pensava a longo prazo. Ele entendia que o crime organizado precisa do Estado para existir, precisa da burocracia, da corrupção e, sim, até da lei, para manter a concorrência sob controle. Schultz era o caos, e o caos é ruim para os lucros. A eliminação de Dutch Schultz marcou o fim da era dos gangsters selvagens e consolidou a era da máfia corporativa. Foi o momento em que o sindicato decidiu que seria mais seguro policiar a si mesmo do que deixar o governo fazê-lo. Foi uma limpeza interna brutal, executada com a precisão de uma fusão de empresas hostil. No final, Dutch Schultz morreu como viveu, violentamente, sozinho e sem entender as regras do jogo que ele achava que dominava. Ele achava que podia atirar na lei. Lucky Luciano sabia que a lei é uma arma que você não destrói. Você a manuseia, você a desvia, e às vezes você até a protege, para garantir que ela aponte para os seus inimigos, e não para você. A bala enferrujada que matou Schultz no banheiro do Palace Chop House não foi apenas um assassinato. Foi um ato de preservação institucional. Foi Lucky Luciano dizendo ao mundo: nós não somos monstros, nós somos homens de negócios. E nos nossos negócios, a estabilidade é o ativo mais valioso. Thomas Dewey viveu para se tornar governador e candidato à presidência, carregando consigo a estranha dívida de vida para com o homem que ele colocou atrás das grades. E Lucky, de sua cela, podia dormir tranquilo, sabendo que, ao salvar seu inimigo, ele salvou o império que construiu. Gostou dessa história de ironia brutal onde o crime salvou a lei? Ela mostra que, no xadrez da máfia, às vezes você precisa sacrificar a rainha louca para salvar o rei. Lucky Luciano provou ser o mestre do tabuleiro, jogando com vidas como se fossem peões. Se você quer continuar descobrindo as estratégias mais frias e inteligentes da história do submundo, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos revelar como espiões nazistas tentaram invadir o porto de Nova York, e Lucky Luciano os caçou um por um, transformando a máfia na primeira linha de defesa da América. Deixe seu like e comente. Você teria salvado o promotor que queria te prender, ou teria deixado o Schultz fazer o serviço sujo?
Quero ver quem pensa como um chefe nos comentários. Até a próxima decisão fatal.